Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Por que os religiosos não entendem os escritos bíblicos? É isso mesmo. Tenha paciência, não precisa sair agora não. Assista esse vídeo, vai ser curto. Às vezes você entra no comentário chamando de herege, falando, você está inventando outra doutrina, a sua Bíblia não é a mesma que a minha. Onde você aprendeu isso? Qual a sua religião? Qual é a igreja que você vai? Só porque nós falamos diferente de um líder religioso. Só porque nós lemos o que está escrito. Nós não adulteramos, nós não falsificamos os escritos. Nós não usamos os escritos para manipular. Sabe por que não? Porque nós não dependemos de ninguém. Aí você fala assim, mas seu canal é monetizado, você recebe porque eu sou inscrito. Não, quem nos paga centavos, centes de dólar é o YouTube, porque são inscritos. Mas eu não fico aqui passando Pix, conta de banco, para você fazer depósito. Eu não fico aqui oferecendo livro, oferecendo mandinga, oferecendo patuá, para que você venha contribuir com o canal. Não, de forma alguma. Então nós lemos o que está escrito, sem a necessidade de manipular, sem a necessidade do engano, da mentira. Você não chama de mentiroso. Você chama quem anuncia a graça, quem fala da sã doutrina, chama de capeta, diabo, de herege. Você chama, mas nós não somos. Aliás, nós que pregamos a graça, nós que anunciamos a graça de Deus, nós somos hereges, porque ser herege é ser contra os ensinos doutrinários das religiões. Nós estamos na contramão da religião. Nós não fazemos parte do métier religioso. Claro que não. Por que os religiosos não entendem os escritos bíblicos? É o tema deste vídeo. E de imediato eu já te convido a ler Provérbios capítulo 28, versículo 5. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Aí você fala assim, não, então, o meu líder religioso, o meu pastor, o meu padre, o meu presbítero, ele é justo, ele busca Deus. Não, ele não busca Deus. Porque Deus não está em templos feitos por mãos de homens. Porque Deus não está atrás de um dízimo. Deus não está atrás de algo que você faz do antigo pacto. Porque quando você faz algo do antigo pacto, você está anulando o sacrifício da cruz. Então como que Deus pode estar nisso? Como que o eterno Criador pode estar num negócio desse? Não. O Deus que está ali é o Deus com D minúsculo. É o Deus Mamon. É o Deus da ganância. O Deus do dinheiro. O Deus do toma lá da cá, o Deus do escambo. Mas nós, os maus, não entendem. Por que são maus? Porque eles escravizam as pessoas. Porque eles obrigam, eles colocam jugo, fardo pesado nas costas dos fiéis que vão atrás de Deus nesses lugares. Mal sabendo eles que Deus não está em templos feitos por mãos de homens. Assim disse Paulo em Atos 18. Ou Atos 17, agora não me recordo. Jesus também falou em João capítulo 4, ele falou aos israelitas, ele falou à mulher samaritana, porque a mulher samaritana, vocês judeus dizem que é em Jerusalém que se adora. Não, Jesus falou não, chegará o tempo, o dia que nem em Jerusalém nem nos montes. E ele falou, e em verdade digo que já chegou. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E é desses que o Pai se agrada, porque o Pai ele é o Espírito. Então ele não se agrada a quem vai buscar ele no templo. Então homens maus, maldosos, é que fazem isso. Então você acha que o Criador, que o Eterno vai dar a revelação para um homem mau desse? Não, os maus não entendem o que é justo. Mas os que buscam o Senhor entendem. Faz uma experiência você, faz um teste. Antes de vir escrever coisas aqui, faça um teste. Faça como Jesus ensinou aos israelitas, aos judeus. Deixe um dia de ir na sua
que você chama sinagoga, mas que nós chamamos você chama de igreja, mas que nós chamamos de sinagoga, porque eles pregam Moisés, faça como Yeshua ensinou os israelitas. Entre no seu quarto e em secreto fale com o Pai, e você vai ter uma resposta, você vai ter uma experiência como você nunca teve com Ele. Agora, se você fizer o mesmo ato que você fez de joelho, de pé, sentado, do jeito que for, a experiência que você teve, que você vai ter com Ele no seu quarto, lá no cantinho, você não terá em templo nenhum, porque no templo Ele não está. Porque se Ele estiver em templo, então o que Paulo disse em Atos é uma mentira, e o que Yeshua, ou Filho do Homem, ou Jesus de Nazaré disse em João capítulo 4, também é uma mentira. Você está entendendo? E o Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo, tanto que falou pela boca de Yeshua, como que falou pela boca dos profetas e como falou pela boca de Paulo. O Espírito é um só, que é o Senhor. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Aqui está a resposta, porque nós que não frequentamos religiões, nós que não buscamos Deus em templos, a cada dia nós estamos entendendo de degrau em degrau os escritos bíblicos, sem a necessidade de buscar estudos de homens nenhum, livros escritos por ninguém. Veja o que Jesus de Nazaré, Yeshua, disse nos dias de sua carne no livro histórico de João, capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, se você quiser conhecer a sã doutrina, a graça de Deus, o evangelho, as boas novas, não esse evangelho que eles dizem que prega por aí. Esse evangelho que eles pregam por aí é o evangelho da circuncisão, é o evangelho que tem dízimo, é o evangelho que tem batismo nas águas, é o evangelho que tem que comer pão e beber suco, que é uma representação da Páscoa judaica, é o evangelho que tem que apresentar a criança, é o evangelho que tem que buscar Deus no monte, é o evangelho que tem que buscar Deus em templo. Não. Agora, se você quiser conhecer a sã doutrina, o verdadeiro evangelho, as boas novas do Cristo ressuscitado, então busque Ele, viva nele, confiando somente nele, viva por fé, porque são os da fé que são filhos da promessa feita a Abraão, não são os das obras. Sabia disso? São os verdadeiros filhos do Eterno, são aqueles que vivem por fé, não por obras. Os judeus tentaram se justificar por obras, mas não conseguiram. E assim são os religiosos, por isso que eles não entendem nada. Por isso que quando um vídeo meu viralizou aí, está com mais de 120 mil visualizações, só de comentários sem nada a ver, deve ter bem uns 10 mil. É muita gente cega, muita gente que não entende nada de evangelho. Eles têm 40, 50 anos de sinagoga, aí vem querer mostrar evangelho, vem querer mostrar boas novas a nós que estamos estudando 24 horas o evangelho, essa doutrina, nós que estamos sendo guiados, nós que estamos sendo ensinados pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Você acha que esses religiosos vão conseguir ensinar alguma coisa para nós? Não, isso não é soberba, não é orgulho, não. Isso é verdade, é falar a verdade. Então Yeshua disse, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, mas fazer a vontade de Deus nos dias de hoje não é a mesma que foi falado ali por israelita, porque ali foi falado antes da cruz. Jesus de Nazaré veio para cumprir as leis, ele veio para trazer a salvação. Que salvação do quê? Do juízo que viria no ano 70 aos israelitas, para eles não passarem por aquela tribulação, por aquela situação. Foi isso que ele veio fazer, porque os espíritos são salvos, já existem antes mesmo da fundação do mundo. 1 Coríntios, Paulo também disse no capítulo 2, versículo 15 e 16, veja, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. 16, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós não temos a mente de Jesus de Nazaré. Nós não temos a mente do judeu, do israelita, daquele véu
que revestiu o Espírito de Deus e que veio ali naquela situação, naquela época, ele veio somente para os perdidos da casa de Israel. Mateus 10, 5 e 6, Mateus 15, versículo 24. Está entendendo como que é? Então nós temos a mente do Cristo ressuscitado. O nosso espírito está ligado, está unido ao dele. Por isso que nós somos, quando nós aprendemos, nós falamos com ousadia, com audácia, sobre não praticar mais as obras do antigo pacto. Porque fazendo isso, você está se colocando debaixo de maldição. Você indo na contramão do Criador, você acha que ele vai dar o entendimento a você? Claro que não. Você vai ficar por aí, rodando igual peão, entrando nos canais das pessoas e refutando sem base nenhuma, chamando de herege, disso, daquilo outro, sem ter base nenhuma. É cada coisa sem nexo que eles colocam no comentário, cada coisa que nem criança pensa daquele jeito. Eu vou te falar coisa, eu te falar a verdade. Chega um momento assim que você vê tanto comentário sem nada a ver, miolo de pote, que dá vontade de colocar, de tirar aqueles comentários, sabia? Que é muita falta de conhecimento. Como vão entender se estão vivendo nas maldições? Você acha que o Eterno, que o Criador, você acha que ele que deu o seu Filho unigênito de uma forma metafórica para morrer pelos israelitas, para resgatar os que estavam lá atrás na maldição, você acha que ele vai dar o entendimento dele? Você acha que ele vai revelar as coisas ocultas para quem vive debaixo de maldição? Claro que não. Paulo disse isso em Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 14. Leia, vê se isso, o seu líder, o seu mestre, você que é um religioso, você que está aí, você que é um escravo, você acha que não é, mas você é um escravo religioso. Leia comigo Gálatas 3, do 10 ao 14. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Dízimo, batismo, comer pão, beber suco, apresentar crianças, buscar Deus em templo, jejum, é tudo lei. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Versículo 11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Assim somos nós da graça, nós vivemos por fé, sabendo que o Criador, que o Eterno, ele está em nosso espírito, sabendo que Jesus não volta mais, porque ele já veio e ele mora, o Cristo ressuscitado habita em nosso espírito. Sabendo que a escatologia já foi consumada, sabendo que a parousia já ocorreu. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O que tem dentro dessas chamadas igrejas aí, que na verdade são sinagogas, eles pregam o quê? Eles pregam o evangelho, boas novas, ou eles pregam as boas velhas? Ou eles pregam Moisés? Ou eles ficam ali meia hora passando um envelope, depois mais meia hora passando um saquetel, depois mais 25 minutos de história de Ruth, de Raquel, de Sansão, de Golias, de Dalila, de Superman, de Batman. Faltando 5 minutos, ele lê um versículo falado por Paulo. É isso que você chama de evangelho? É nesse lugar que você acha que Deus vai dar um entendimento, vai te dar a revelação da sã doutrina? Você acha que é isso mesmo? Você não está sendo muito inocente? Você não está sendo muito menino, não? Achando uma coisa dessa? E é evidente que pela lei ninguém é justificado. Então você acha que o Criador vai dar o entendimento para quem está na maldição? Para quem desmerece o sacrifício da cruz? Para quem menospreza o sangue que verteu daquele madeiro naquela cruz? Você acha mesmo? 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. A lei são 613 itens, tá bom? Não é só tomar dinheiro, oferta, dízimo, essas coisas não. Tomar banho numa piscina no calor, não é nada disso não. São 613. Então se você quiser ser um judeu, um israelita, procure praticar os 613. Jesus foi o único que conseguiu. Homem nenhum nunca conseguiu cumprir os 613 itens. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós não, que nascemos depois do ano 70, nós que nascemos depois da escatologia, não. Jesus, Paulo estava falando ali, inclusive ele estava nesse cenário porque ele era um israelita, ele era da tribo de Benjamim. Então Cristo na morte, Jesus na morte, quando ele disse tetelestai e derramou o sangue e entregou o Espírito, ele resgatou de uma forma espiritual os que estavam antes da cruz para trazer para depois da cruz.
aí vem um cão guloso, uma pessoa entrar aqui no comentário e destilar o veneno, e ele é tão escroto que no nome dele, em vez de ter Severino Chique, tem lá PR Severino, pastor. Para mim, você que tem esse título, você não sabe nem que o título de pastor se acabou no ano 70. Não existe mais dons de pastor, de bispo, isso aí acabou. Esses dons foram dados, como está lá em Efésios capítulo 4, esses dons foram dados para preparar os irmãos, os que iriam passar pelo juízo do ano 70. Mas Paulo disse no capítulo 13, versículo do 8 em diante, que quando o perfeito viesse, então os dons cessariam, dom de cura, dom de língua, acabou tudo. E você fica aí, postando comentário, ainda com o nome, PR não sei o que lá, pastor, presbítero, não sei o que lá. Você não é nada, você nem convertido você é. Você usa um nome, um título, mas nem convertido, você nem sabe disso daqui que eu estou falando, você não sabe nem o significado disso aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você acha então que em cima do que nós acabamos de ler, Deus vai dar um entendimento da sã doutrina para um religioso? Por que os religiosos não entendem os escritos bíblicos? Porque está debaixo de maldição, porque está debaixo da mão de um dito pastor, de um dito pregador, de um dito líder religioso, porque está colocando a sua fé em óleo que cai na cabeça, está colocando a sua fé num pedacinho de pão puma, está colocando a sua fé num cálice de suco de uva do mais barato que tem. Desprezando assim os ensinamentos dos escritos, desprezando assim o adorar verdadeiramente em espírito e verdade. Não acredita. Não é todo religioso, não tem fé. Eles acham que tem fé, mas eles não têm. Eles acreditam em algo palpável. Eles acreditam que tem que ter um contato com a água, eles acreditam que tem que ter contato com um pedaço de pão, eles acreditam que tem que ter um envelope, eles acreditam que tem que pegar em nota de dinheiro para dar para Deus. Que Deus? O Deus de D minúsculo? Tudo bem. Agora o Senhor que é o eterno? Não, ele é o Espírito. Ele se alegra com quem o adora em espírito e verdade. Assim é. Nós somos o povo da fé. Nós fazemos parte dos gentios. Nos dias de hoje não existe mais? Não, porque o muro de inimizade, que eram as leis de Moisés, as leis dadas a Moisés, aquele muro de inimizade foi derrubado. Então Deus fez um povo só, mas não mais para praticar as obras do antes da cruz. Ele fez um povo só para viver em novidade de vida. Viver no evangelho eterno, não no evangelho que Paulo pregava, não no evangelho que Jesus de Nazaré pregava. Não, o evangelho que foi estabelecido em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que foi estabelecido o evangelho eterno, as boas novas eternas. É neste evangelho que nós estamos. Assim é. Assim são os religiosos, nunca aprendem nada. Veja, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3 de 2 Timóteo capítulo 3, versículos 6 e 7. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. 7. Que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Olha como é um religioso, exatamente assim, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É que não tem como, assim, falar assim, pegar testemunhos das pessoas. Mas talvez alguém vai colocar, olha, eu em pouco tempo na graça eu entendi coisa que em 50, em 60 anos, dentro de uma chamada igreja, dentro de uma religião, eu nunca aprendi. Talvez alguém vai colocar assim. Por quê? Porque na graça, quando você ouve a graça de Deus, quando você ouve a sã doutrina, quando você ouve as palavras insondáveis do Espírito, aquele que é como uma espada de dois gumes, essa entra no entendimento da pessoa, dilacera.
É essa daí que coloca o verdadeiro entendimento, o conhecimento dentro da mente dos filhos e dos eleitos. E é instantâneo, você não precisa estudar, você não precisa fazer uma exegese, uma hermenêutica toda especial para você fazer isso. Não, você não precisa fazer uma faculdade. Não, quando você ouve a palavra do Espírito da Graça, o entendimento do Espírito da Graça é instantâneo. Do nada você começa a entender a sã doutrina. Porque as escamas são tiradas dos seus olhos, o véu é tirado e você recebe a mente de Cristo. Então você vai andar por fé, você vai acreditar no invisível, você vai acreditar no que o Espírito da Graça falou pela boca de Paulo. Você vai acreditar o que o Espírito Santo falou pela boca do judeu, do israelita, com o nome de Yeshua, mas que ali dentro estava Deus. Você vai entender o mesmo que João, quando falou em espírito, quando ele falou de uma forma enigmática no livro de Apocalipse, para enviar aqueles escritos às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, da mesma forma que aqueles irmãos, quando receberam os escritos, os pergaminhos, sei lá como chegou esse escrito, eles entenderam. É da mesma forma de hoje, nós também entendemos. Por que nós entendemos? Porque o Espírito é o mesmo. O Espírito não envelhece. O que envelhece é a nossa carne, o que envelhece é essa matéria, esse corpo carnal. Mas o Espírito não, o Espírito não tem idade. O Espírito é infinito. Amém? Por que os religiosos não entendem os escritos bíblicos? Por esse bate-papo que nós tivemos. Simplesmente por isso que eles não conseguem entender os escritos e ficam por aí destilando o veneno teológico, veneno religioso, sem base nenhuma, sem nexos nenhuma, sem sentido nenhum, sem concatenação com nenhum escrito. Eles não têm nada. Quando eles querem refutar você, aí você fala, então coloca alguma coisa assim, base, né? Aí ele vem com o quê? Vem com Jesus de Nazaré, lei. Aí ele vem com Isaías, Antigo Pacto, ele querendo te refutar. Não porque Jesus de Nazaré fez, mas Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei. Em Jesus de Nazaré não teve sã doutrina. A sã doutrina foi revelada a Paulo para ser pregado aos gentios. Claro, e alguns judeus que passassem pelo caminho. É igual Pedro. Pedro foi separado, Pedro, Tiago, João, para pregar o evangelho da circuncisão aos israelitas, aos judeus. Mas se passou os gentios por ali, Paulo, eles pregaram também para gentio. Não obrigando mais os gentios a praticarem obras do antigo pacto. Amém? Então eu deixo essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e poste um comentário, seja o que Deus quiser. Se eu conseguir responder, bem, se eu não achar interessante, eu dou um joinha, e se for um comentário muito sem noção, eu removo o comentário. E se for um comentário perverso, muito do carnal, eu excluo aquela pessoa. Então no canal Limpos pela Graça, ele não consegue mais postar comentário nenhum. Mesmo amanhã ou depois ele se arrependendo, mesmo amanhã ou depois ele conhecendo, ele entendendo por outro canal, por leitura dele, aí ele voltar lá no canal e falar, irmão, me desculpa, eu agora estou entendendo. Não tem mais, porque eu tiro. Porque é chato fazer isso. Claro que é chato fazer isso. Mas tem comentários que não desce. Sabe, tem críticas que não desce. É muita cegueira. Não é nem questão de falar palavrão, essas coisas, não. É muito sem noção. Aí você vê que aquela pessoa é uma pessoa carnal. É uma pessoa que provavelmente até é uma alma vivente. Não tem nenhum Espírito de Deus naquela pessoa. Aquele tipo de comentário. Então, para não deixar ele contaminar porque uma maçã podre contamina toda a caixa de fruta, a gente já exclui logo e fica para lá. Se ele aprender um dia, se Deus der a revelação para ele, bem, se não, seja o que Deus quiser. Amém? Graça e paz, até a próxima. Tchau, tchau.